Fala galera, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje eu vou te mostrar como corrigir aquele problema, aquele velho problema de assimetria muscular. Isso é quando você tem um lado do corpo, você tem um músculo de um lado do corpo que é maior ou mais forte do que o outro. Pode ser o braço, pode ser uma coxa, um peitoral, enfim. Meu nome é Will Deitilho, eu decidi fazer esse trabalho como educador e comunicador online porque quero transformar a vida das pessoas através da musculação. Eu também decidi praticar musculação sem uso de drogas para mostrar a todos a natural e infinita capacidade de evoluir do nosso corpo. Meus vídeos e publicações se dividem em 4 grandes esferas: inspiração, técnica sobre treinamento, técnica sobre nutrição e anatomia do corpo humano nos exercícios de musculação. Deixa eu te mostrar como você pode transformar seu corpo, mente e espírito para uma vida mais positiva e poderosa. A primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente vai citar assimetria muscular é que é perfeitamente normal. Não existe um ser humano 100% assimétrico. Existem algumas pessoas que têm uma diferença muito pequena que você não consegue perceber a olho nu. Mas assimetria é normal, todo mundo tem. Então, quando a gente fala de corrigir um problema, não seja muito cri-cri, tá? Não seja muito obcecado. Às vezes a diferença é muito pequena, as pessoas ficam, nossa, eu tô com um braço muito maior que o outro e fica meditando naquilo. Gente, tenha um bom senso. Você realmente deve se preocupar se é uma diferença gritante, se é uma coisa que realmente foge da harmonia visual. Se você já fez alguma pesquisa sobre esse tema, eu tenho certeza que você já ouviu dizer, porque todo mundo repete isso que nem papagaio, que para corrigir a simetria você precisa investir em exercícios unilaterais. Então você tem um braço maior que o outro, você vai fazer exercícios unilaterais, como, sei lá, uma rosca concentrada, e você vai compensar, né, aquela fraqueza com mais séries de um lado do que do outro. Ou então você vai fazer com pesos. Você vai usar mais peso de um lado do que do outro. Isso você consegue com exercícios unilaterais, ou seja, você faz um lado de cada vez. Todo mundo, quando fala de assimetria, repete isso que nem papagaio. Mas a verdade é que não é bem por aí. Isso não vai na raiz do problema, tá? Isso é uma solução rasa, não tem profundidade aí. Por quê? Porque quando você tem problema de assimetria, tá? Normalmente é por má postura, alguma falha de postura e por descontrole neuromuscular. Você aplica mais força de um lado do que do outro. E aí, de que adianta, tá? Se você não corrige isso, se você não corrige o seu equilíbrio neuromuscular e não corrige a sua postura, de que adianta você investir em exercícios unilaterais se quando você voltar para um exercício bilateral você vai cometer o mesmo erro, você vai continuar aplicando mais força de um lado, ou pela falha de postura você vai continuar forçando mais um lado do que o outro e o problema de assimetria vai voltar a acontecer. Isso porque você treina mais um lado do que o outro. E não tem como você fugir de exercícios bilaterais, tá? Você vai parar de fazer supino, agachamento, vários exercícios de costas, né? Você vai trabalhar de forma bilateral. Você não vai ficar a sua vida inteira fazendo exercícios unilaterais. Então, obrigatoriamente, você vai ter que ir na raiz do problema. Vou dar um exemplo aqui, pegar meu ajudante aqui. Para quem me acompanha sabe que esse ajudante tem sido útil em vários vídeos, tá? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o sujeito tenha escoliose, tá? Então a coluna ela fica num formato de S, né? Isso geralmente faz com que você tenha um ombro mais caído do que o outro, tá? E aí, vamos dizer que você vai fazer rosca direta, tá? Se eu tenho um ombro mais caído do que o outro, quando eu pegar a barra, tá? Olha só. Então, essa é a postura normal. Mas eu tenho um ombro mais caído. Eu vou dar uma exagerada, gente, só para exemplificar, tá? Então, vamos dizer que eu tenho um ombro mais caído do que o outro, por causa de uma escoliose. Então, a barra vai ficar assim, ó, tá? E aí você naturalmente vai ver que a barra está torta, você vai tentar corrigir. Aí o que você vai fazer? Você vai levantar o ombro. Aí eu deixei reto. Só que eu levantei o ombro, olha só a postura que eu estou. Na hora que eu fizer, veja que um braço estica tudo, o outro braço não está esticando tudo. Então eu estou fazendo rosca direta, isso às vezes a gente faz sem perceber, tá? Então eu estou fazendo rosca direta, um braço está alongando e contraindo 100%, o outro braço ele não alonga 100%. Isso já dá uma diferença de trabalho. Então isso é só um exemplo, tá, gente? Não é que isso acontece nesse caso.
Existem uma infinidade de casos de falha de postura que pode levar você a trabalhar um lado do músculo, tipo no caso aqui é bíceps, né? Um lado você trabalha mais do que o outro. Se eu estou fazendo alongamento total e contração total, quer dizer que de um lado e do outro não, quer dizer que esse lado está trabalhando mais. Provavelmente com o passar do tempo, isso provoca uma assimetria de volume, às vezes até de força. Um outro exemplo que eu já fiz vídeo sobre isso é em agachamento, tá? Então, agachamento, se eu tiver sem perceber, se eu vou agachar e eu faço uma rotação de quadril aqui, ó, e eu agacho, tá? Eu vou jogar mais o peso numa perna do que na outra. Isso vai dar simetria nas minhas coxas, tá? Ou então, se eu vou agachar, às vezes eu não tenho problema de rotação de quadril, mas eu distribuo o peso mais para um lado, eu vou agachar, ou eu distribuo o peso mais para o outro lado, eu vou agachar, tá? Eu vou causar problema de assimetria. Então veja que isso é um problema de postura. Quando você estiver realizando, se você tem problema de assimetria, vamos imaginar, você tem problema de assimetria na coxa, tá? Você olha suas coxas no espelho e fala, porra, tem um lado que está mais desenvolvido do que o outro, realmente é uma diferença grande. O que você tem que fazer? Não fique investindo, eu vou fazer exercícios unilaterais. Você pode até fazer, só que isso não vai na raiz do problema, tá? Não quer dizer que você não possa fazer, você pode fazer unilaterais, mas você obrigatoriamente você vai descobrir o problema só quando você fizer o exercício bilateral, identificar qual é a falha na postura. Então vai para o exercício bilateral, né, que trabalha o músculo, que você tem essa assimetria e veja aonde você está errando. Tenta se filmar, chama um profissional bem qualificado para olhar e observa onde está o erro. Uma vez que você identificou esse erro, aí você corrige, tá? Às vezes, essa correção não é uma coisa que simplesmente você vai conseguir na hora. No caso, você tem uma falha de postura, de coluna, você vai ter que, às vezes, fazer um processo de correção que vai demorar algum tempo. Mas o mais importante é que você identifique qual é o problema. E além da falha de postura, eu citei também sobre o problema de equilibrar, tá, a aplicação de força. Isso se dá, às vezes, por descontrole neuromuscular. Tá? Às vezes tem um lado do seu corpo que você usa mais, que você sente mais confortável, que é mais fácil para você coordenar. E na hora de fazer um exercício bilateral, você acaba colocando mais força nele. Isso é até um vício, tá, do seu corpo. O que você vai fazer? Você vai observar, de novo, pega o músculo que você tem assimetria, vai para um exercício bilateral. Vamos dizer que você tem assimetria de peitoral. Vai para o supino. Você tem que usar os dois lados e tenta equilibrar a barra, não deixa a barra, né? No caso, se eu fosse fazer o supino, né? Aqui eu tô de pé, mas imagina que eu tô deitado, tá? Quem tem esse problema de assimetria de peitoral, a barra vai descer assim, ó. Quer dizer, vai ter um lado que vai descer mais rápido do que o outro. E na hora de empurrar a barra em direção ao teto, também vai ter um lado que vai subir mais rápido que o outro. Você tem que observar e aí conscientemente eu vou aplicar a mesma força nos dois lados para aprender. Eu estou ensinando o meu sistema nervoso a aplicar força nos dois lados. Quando você for fazer isso, você precisa estar bem consciente do movimento. Essa é a importância de você estar conectado no treino, de a sua mente estar conectado a um movimento, senão você não percebe essas coisas. Para que você consiga fazer isso, às vezes é necessário que você reduza a carga. Porque se tem um lado que é mais forte que o outro, você está usando o limite da carga, você não vai conseguir aplicar força igual. Porque o lado fraco não tem força para fazer com aquela carga. Então ele vai sempre estar atrás do lado mais forte. Então reduza a carga até um ponto que você consiga equilibrar a barra. Então sempre observando, se filme, peça para alguém ver se a barra está perfeitamente equilibrada, porque isso mostra que é a aplicação igual de forças. Então o que você está fazendo? Você está treinando seu sistema nervoso a equilibrar a aplicação de força. Com o passar do tempo, você vai aprender, isso vai ficar natural e isso por si só corrige o problema de assimetria. Tá? Quando vai passando o tempo, você vai treinando de forma adequada, esse problema de assimetria vai ser corrigido. Conclusão, para corrigir assimetria, não fique só nos exercícios unilaterais.
invista primeiro na perfeição da forma de execução dos exercícios bilaterais. É isso aí, galera. Se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, não seja tímido, deixa nos comentários e vai no meu site www.wildechile.com.br e deixa o seu e-mail lá, se inscreva na minha lista que tem muita coisa bacana. A primeira é que você vai receber por e-mail as minhas respostas pessoais sobre as perguntas que vocês deixam aqui nos vídeos. A segunda coisa mais importante de todas é que você vai baixar um e-book gratuito com as 7 regras para o treino perfeito. Assim que você entrar no site e deixar o seu e-mail, você baixa automaticamente esse e-book. Sensacional, gente. Muita gente está curtindo. E o terceiro benefício é que você vai saber mais informações sobre o meu mega projeto, o meu curso Forma Perfeita. O que é isso? Você vai descobrir por que a primeira turma fez tanto sucesso e por que o número de vagas se esgotou em poucos dias. Você vai saber também sobre novas turmas desse projeto. É isso aí, tamo junto, abraços e bons treinos!